Deixa o teu canto seguro no escuro. Salta fora, tu és algo especial. Deus te ama tal como tu és. Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos. Olha só, hoje eu quero trazer algumas informações interessantes, não sei, quem sabe novas, né, para alguns de vocês. E a palavra-chave hoje é uma palavra muito grande, ela tem apenas 2 letras, é a palavra fé. É, a palavra fé. Interessante que, na realidade, todas as pessoas vivem por meio da fé, não é isso? Porque a gente se desloca, você e eu, para o nosso trabalho, para a faculdade, para o colégio, para o lazer. A gente vai e volta, seja de metro, seja de autocarro, lá no Brasil é ônibus, e, enfim, de qualquer que seja a condução, até de avião, inclusive de avião, de navio, de barcos. E a gente não tem, eu e você não temos certeza se vamos chegar no colégio, na faculdade, e se vamos retornar, quando a gente retorna para casa do trabalho. A gente confia no maquinista, no motorista, no piloto do avião. Essa é a grande verdade, que que é um ótimo profissional, que nós vamos chegar são e salvo em casa, e isso tem acontecido até hoje. Isso é fé, é viver pela fé, e é interessante. Mas eu quero falar de uma fé muito especial, né? E a fé, eu quero dizer para vocês que a fé é a chave que abre a porta do céu. Olha só, e a informação nova, né? Informação interessante, não? A fé é a chave que abre a porta do céu. Que legal, né? Então, eu quero falar de salvação, né? De salvação. A fé salvadora, ela não é pelo menos 2 coisas, e 2 coisas interessantes, né? A fé salvadora não é um mero conhecimento intelectual, ou seja, não é apenas um conhecimento intelectual que eu e você, ou que qualquer pessoa possa ter. Essa não é a fé salvadora. Eu estou falando da fé que vai além do aqui, do agora, das situações de ida e vinda para o trabalho e para a faculdade. A fé salvadora não é apenas ou simplesmente um conhecimento intelectual, que é importante a gente conhecer de um modo geral, a gente olhar, conhecer sobre Deus, conhecer a Bíblia, a palavra, conhecer de um modo geral as coisas, de maneira particular as coisas de Deus, e a gente olhar e ver o mar, esse marzão lindo que a gente tem aqui, inclusive em Portugal, né? A gente vê tantas coisas lindas, e a gente pesquisar, intelectualmente entender que coisas tremendas, lindas, né? E até admitir que são coisas criadas por Deus, e saber intelectualmente sobre Deus, a respeito de Deus. Ou seja, saber sobre a existência de Deus não é suficiente para que tenhamos realmente uma fé salvadora. Há um texto na Bíblia, entre outros, que diz assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Ou seja, conhecer sobre Deus, saber que Deus é o Criador do universo, não é isso? Isso é muito importante, mas não é suficiente para que tenhamos uma fé salvadora. E é importante isso, gente. Meus amigos, é importante que você e eu saibamos e tenhamos uma fé salvadora. Mas a fé salvadora não somente ela não é um mero conhecimento intelectual, que é importante, de volta a dizer, conhecer sobre Deus e as coisas de Deus e as coisas de modo geral, tá? Mas ela também, a fé salvadora, não é somente uma fé temporal. Ou seja, você de fato confiar em Deus, naqueles momentos em que você mais precisa. Se alguém enfermo em casa, o marido, a mulher, o filho, e aí você ora, você pede para Deus, para que Deus intervenha, e Ele intervém, quem sabe naquele momento, e Ele cura aquela enfermidade,
E essa fé é importante quando você vai se deslocar, vai fazer uma viagem, quer seja de navio, de barco, e inclusive de avião, e você pede a Deus que você tem lá, quem sabe, o medinho de andar de avião, e pede que Deus realmente te guarde, te proteja, e de fato o avião, quando levanta voo, e ele vai, e quando chega naquele local, você são e salvo, e daqui a pouco você esquece de Deus, as coisas de Deus. É assim com a maioria das pessoas, não é isso? Mas essa fé, esse elemento da fé, do elemento temporal, isso é importante que a gente confie em Deus, que a gente confie a nossa vida, confie o nosso plano de saúde em Deus, não é isso? Confie a nossa família em Deus, de modo geral, é muito importante. Pedir a Deus por coisas passageiras do dia a dia, isso é, como disse, muito importante, mas ainda não é suficiente para que tenhamos a verdadeira fé, ou a fé salvadora, não é isso? A verdadeira fé salvadora olha só, o que de fato é a verdadeira fé salvadora? E agora vem a notícia boa, e nós vamos caminhar para o encerramento dessa devocional. A verdadeira fé salvadora é confiar somente em Jesus Cristo para a vida eterna, Meus irmãos, meus queridos amigos, você e eu somos eternos. Há um espírito de vida que ninguém pode matar. Ele é eterno. Um dia, você e eu vamos voltar para o pó. Não é isso? A Bíblia diz que voltaremos para o pó, né? Fomos formados do pó, mas é um espírito que ele é eterno. Então a verdadeira fé salvadora é confiar somente em Jesus Cristo para a vida eterna. É como diz lá João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há um texto da palavra que, em algum momento ali, o apóstolo estava dizendo para aquelas pessoas inquietas como fariam para ser salvas, para terem de fato a certeza e a convicção dessa vida eterna, terem essa fé salvadora na vida delas. E aí o apóstolo, o servo de Deus, disse assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Olha só. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Aliás, tem uma ilustração muito interessante. Você muito provavelmente já viajou de barco, navio, ou pelo menos gostaria de viajar num cruzeiro, e se fosse lhe oferecido uma viagem totalmente de graça num cruzeiro, para viajar nesses mares lindos aqui de Portugal, e de repente vamos imaginar que seja um dia lindo, bonito, ensolarado, e fosse ali um navio cheio de amigos, parentes seus, e de repente você está lá dentro, o navio já está lá dentro do marzão, imagina só comigo, e de repente o tempo fecha e começa a chover e a ventar, escurecer tudo, e as ondas muito mais altas do que o navio, e aí de repente arrebenta todo o navio e você é jogado lá dentro da água, e aquela água fria, você consegue agarrar num pedaço de madeira do navio e você fica ali flutuando, e a água está muito gelada, e você está vendo um momento que não vai aguentar mais e vai soltar aquela madeira e vai submergir, vai afundar. E de repente você olha lá no finalzinho e você vê no fundo do túmulo, era um navio da guarda costeira. Imaginem só o navio da guarda costeira. E chegando próximo, o capitão do navio diz para você assim, ele se debruça no corrimão do navio, ali daquela lancha da guarda costeira, e ele fala: não largue essa madeira, a princípio eu vou julgar a boia, segure na boia, e nós vamos puxá-lo a salvo. E aí ele joga a boia. E aí, o que você faria? Você largaria aquela madeira? Ou você seguraria na boia, largaria a madeira? Eu sei que muito provavelmente você largaria aquela madeira e seguraria na boia, e o capitão o puxaria e você estaria a salvo. Olha só. Que coisa interessante, não é isso? Que coisa interessante.
Porque aquela madeira, na realidade, representa tudo aquilo que a gente, eu e você, temos confiado ao longo da nossa vida, dos nossos anos. Você pode ser um jovem, uma jovem, um senhor, uma senhora. Nós temos confiado em tantas outras coisas, né? Mas ainda não tivemos a alegria de confiar em Deus, no Criador, né? Segurar na boia, ter essa fé salvadora. E foi exatamente isso que Deus fez. Ele olhou lá de cima do céu. Imagine só, a exemplo do capitão ali da guarda costeira. E ele debruçou no corrimão do céu e viu que a multidão, que a humanidade estava perdida. Tanto pecado, tantas coisas erradas lá no passado e hoje também, né? Você e eu, nós somos falhos, pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram, destituídos, afastados estão da glória de Deus. E aí Deus olhando lá de cima, debruçou no corrimão do céu, eu tenho a saída, eu tenho uma única saída, mas eu tenho essa saída. O que ele fez? Ele enviou Jesus Cristo, é a boia da salvação. Enviou Jesus Cristo. Jesus, o seu único filho, o seu filho primogênito. E Deus ali amou o mundo de tal maneira, de maneira singular, de maneira inigualável, de maneira incomparável. Ele enviou Jesus e Jesus veio e foi obediente, e obediente até a morte de cruz, porque aquela cruz era o meu lugar, era o seu lugar, para que então possamos ter a fé salvadora, a verdadeira fé e a certeza de vida eterna. E se eu perguntasse para você, e aí, faz sentido para você esse bate-papo que nós estamos falando? Muito provavelmente você diria que sim, eu acredito. Então faz isso. Receba Jesus como seu Salvador, como Senhor da sua vida. Espalhe essa notícia para os seus amigos, para os seus familiares. Porque enquanto o coração está batendo, a máquina está batendo, a minha e sua, você e eu podemos tomar dezenas, centenas de decisões, como você já tomou e eu tomei. Mas a decisão mais brilhante, mais importante da minha e da sua vida, é receber Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe. Uma ótima noite para você e até um próximo momento.